Quando a gente abre o livro de Êxodo, a gente se depara com um nível de detalhe impressionante sobre as roupas do sumo sacerdote de Israel. Mas olha, isso vai muito além de um simples código de vestimenta antigo, sabe? É uma aula profunda sobre santidade, sobre o que significa representar alguém e, principalmente, sobre como um Deus santo prepara um caminho para poder morar no meio do seu povo. Bora mergulhar nisso para entender o que está por trás de tudo. E logo de cara, a primeira instrução de Deus já dá o tom de tudo. Não se trata só de ser funcional. A ordem é bem clara. As vestes precisam ser para glória e beleza. Isso já nos mostra um Deus que valoriza a excelência, a arte, a estética como parte da adoração. A beleza aqui não tem nada a ver com vaidade. É um reflexo da majestade daquele a quem se está servindo. E é interessante porque essa palavra glória no hebraico é kavod, e kavod carrega uma ideia de peso, de importância. Então, quando Deus ordena que as vestes tenham glória, ele está, na verdade, colocando uma dignidade sagrada sobre a função do sacerdote. Não é uma glória que vem do homem, mas algo que é vestido, um peso de responsabilidade, de honra, que vem diretamente de Deus. Mas o mais fascinante, talvez, seja que essas roupas não eram para ele mesmo. Cada peça era uma ferramenta cheia de simbolismo. O sacerdote não se vestia para si, ele se vestia para representar uma nação inteira diante de Deus. Vamos começar pelos ombros. Na simbologia da Bíblia, os ombros sempre falam de força, da capacidade de carregar um fardo. E é exatamente aí que essa ideia de representação começa a aparecer de um jeito bem físico, bem poderoso. Então imagina só. Nos ombros dele tinha uma veste chamada éfode, e nessa veste 2 pedras de ônix. Em cada uma delas, o nome de 6 tribos de Israel. Ou seja, ao vestir o éfode, Arão estava literalmente carregando o peso da nação inteira sobre os ombros. E isso servia como um memorial contínuo, uma forma de manter o povo sempre sob o olhar cuidadoso de Deus. Mas não parava aí. A representação ia além da força, da responsabilidade. Dos ombros, o simbolismo desce para um lugar muito mais íntimo, um lugar de afeto, o coração. Sobre o peito, o sumo sacerdote usava o que a gente chama de peitoral do juízo. E nele, 12 pedras preciosas, cada uma diferente, representando uma das tribos. Assim, o sacerdote carregava o povo não só nos ombros, com força, mas também sobre o coração, o centro das emoções, do afeto. Era um jeito de Deus mostrar que queria seu povo sempre perto. Ombros, coração e agora a mente. A consagração precisava ser completa. A última peça-chave que vamos ver agora cuidava dos pensamentos, das intenções do sacerdote, o lugar do foco e da decisão. Imagina a cena, bem na testa dele, presa no turbante, uma placa de ouro puro. E nela uma inscrição poderosa, Santidade ao Senhor. O propósito disso era incrível. O sacerdote, com a mente consagrada, simbolicamente carregava qualquer falha ou imperfeição que houvesse nas ofertas do povo. Isso garantia que a adoração deles, mediada por essa santidade que Deus provia, seria aceita. Só que, claro, não adiantava nada ter a roupa mais incrível do mundo se a pessoa que a vestia não estivesse preparada. Ela precisava ser separada, consagrada. E agora a gente vai ver o ritual, um processo intenso de 7 dias que transformava um homem comum num sacerdote santo. E essa preparação era intensa, durava uma semana inteira. Começava com a lavagem, um símbolo claro de purificação. Depois, ele era vestido com as roupas de glória e beleza. Em seguida, vinha a unção com óleo, que simbolizava a capacitação do Espírito Santo. E um ponto crucial, eram feitos sacrifícios com sangue para expiação. Porque mesmo a pessoa escolhida por Deus precisa de perdão antes de poder servir. E no meio de todos esses sacrifícios, tem um momento, nossa, um momento muito forte. Um dos atos mais simbólicos de toda a cerimônia. Um detalhe que fala de uma dedicação total, absoluta. O que acontecia era o seguinte: o sangue do carneiro da consagração era passado na ponta da orelha direita, no dedão da mão direita e no dedão do pé direito de Arão e dos filhos dele. O significado disso é muito profundo. Consagrava o que eles ouviam, o trabalho das suas mãos e o caminho das suas vidas. Era um compromisso total de todos os sentidos e ações com o serviço de Deus. Ok, mas para que tudo isso? Por que tanto detalhe, tanta glória, tanto ritual? O próprio texto responde.
O objetivo final de todo esse sistema era um só: tornar possível que um Deus santo pudesse viver no meio de um povo pecador. A liberdade do Egito não era o objetivo final, era o meio para que a presença de Deus se tornasse uma realidade entre eles. Toda essa estrutura incrível do Antigo Testamento, com as roupas, os rituais, não era o ponto final da história. Na verdade, era como uma grande seta apontando para algo muito maior. Vamos conectar esses símbolos antigos ao seu cumprimento e à relevância que eles têm hoje. Na teologia cristã, Arão é visto como uma figura que aponta diretamente para Jesus. É um paralelo impressionante. Pensa bem, Arão carregava os nomes do povo em pedras, Jesus nos carrega em seu próprio coração. Os sacrifícios de Arão precisavam ser repetidos todos os dias. Jesus se ofereceu uma única vez, de forma definitiva. Arão era um pecador que precisava de perdão para si mesmo. Jesus é o sacerdote perfeito, sem pecado, que é o próprio perdão. E a história vai ainda mais longe, porque o Novo Testamento pega essa ideia de sacerdócio e a expande de um jeito radical, afirmando que, por meio de Cristo, todos os que creem se tornam parte de um sacerdócio real. Isso quer dizer que esses temas de representar Deus e de se consagrar totalmente a Ele agora se aplicam a todos nós de um jeito muito pessoal. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, uma reflexão que atravessa os séculos e chega até nós. Se o sangue na orelha, na mão e no pé simbolizava uma vida inteira dedicada a Deus, a pergunta que ecoa é: como é que nós, hoje, consagramos o que ouvimos, o que fazemos com as nossas mãos e os caminhos por onde andamos? Essa é a essência do sacerdócio que todos somos chamados a viver.